Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá nessa noite de estarmos na presença dEle. Ele já falou e continuará falando ao seu coração. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Agradeço a oportunidade, pastor Clarismundo, pela confiança. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Este talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, inclusive por aqueles que não a conhecem com profundidade. Você provavelmente vai conhecer alguém que conhece essa oração, simplesmente por repeti-la várias e várias vezes. Você encontrará essa oração que Jesus está aqui ensinando, estampada em quadros, pintada em paredes, num dia como hoje, domingo, repetida várias vezes em estádios de futebol. Pessoas que vão repetir essa oração usando-a como um amuleto ou como uma superstição, por não conhecer a profundidade de cada palavra que está escrita nessa oração. Jesus está, neste momento do texto em que lemos, proferindo um dos seus maiores sermões, o Sermão da Montanha. Ele está apresentando àqueles que o ouviam, aos seus discípulos e à multidão que o ouvia, uma realidade que eles até então desconheciam. Ele começa o texto lá no capítulo 5 de Mateus, com as beatitudes, com as bem-aventuranças, apresentando ali um choque de realidade para eles sobre quem de fato eram as pessoas abençoadas. E na sequência do texto, o Senhor vai apresentando vários tipos de realidades que eles ainda não entendiam. Ele vai apresentando modelos de realidade que eles ainda não compreendiam, sobre um reino que eles ainda não compreendiam, sobre uma expectativa que eles não tinham, mas que deveriam ter. E no meio dessas instruções, destes modelos que Jesus vai declamar no seu sermão, ele também apresenta um modelo diferente de comunicação entre o homem e Deus. É claro que eles sabiam o que era uma oração. Os judeus tinham o costume de orar a Deus, de fazer as suas preces. Mas a forma como eles estavam fazendo isso e compreendendo isso é repreendido pelo Senhor Jesus. Primeiro porque
A oração daquelas pessoas estava voltada simplesmente para se auto-vangloriar-se. Jesus fala de homens que se levantavam no templo para orar, erguendo a sua voz, para se autoproclamarem suas orações. Colocando nas orações, ao invés de Deus como agente principal, o próprio homem. Repetindo cada vez mais alto as suas orações para que fossem notados. Para que as pessoas se admirassem de suas palavras. Mas aí Jesus traz um modelo diferente sobre o que é, de fato, se comunicar com Deus. Ele traz este modelo, e não é um modelo, entenda aqui, para que nós simplesmente repitamos e repitamos e repitamos. Entenda o modelo como uma estrutura, como uma ideia. Este não é simplesmente um modelo de oração, é um modelo de vida com Deus. É um modelo de adoração a Deus. É um modelo de exaltação a este Deus. É um modelo de relacionamento que este Deus espera de nós. É um modelo de direitos que eu e você, como filhos deste Deus, também temos. E nós poderíamos falar sobre muitas coisas, sobre os ensinamentos dessa oração, que popularmente nós intitulamos de oração do Pai Nosso, embora ela não tenha esse título. Nós poderíamos passar aqui horas a fio, com meditações e reflexões sobre cada palavra que Jesus vai ensinar aos seus discípulos e a nós. Mas eu quero com vocês, no tempo que temos, meditar sobre alguns elementos dessa oração, na qual nós podemos entender e compreender quem é este Deus a quem servimos. Vamos em frente então. No primeiro versículo, nós lemos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Jesus poderia ter escolhido tantas palavras para começar esta oração, mas ele escolhe uma muito especial: Pai. O Pai nosso. No Antigo Testamento nós vemos sim referências de um Deus que é chamado e tratado como Pai. Mas este não era um costume de chamar diretamente a Deus como Pai, ou usar a palavra que Jesus usa no original, que é Abba, a forma mais carinhosa que se tinha para se chamar um Pai. E Jesus nos faz esse convite aos seus filhos, para que o chamem de Pai. É o convite que Ele nos faz essa noite. É um convite à intimidade com este Deus. É um convite a falar com Deus, aleluia, que quer se relacionar conosco. Um Deus que não é distante das nossas questões e das nossas situações, mas um Deus que quer se relacionar com cada um de nós como um Pai. E este processo de paternidade de Deus acontece por um processo de adoção. Por Ele fomos adotados e por isso podemos ser chamados filhos de Deus. Gálatas 4, versículos 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
Nós somos filhos. E poder chamá-lo de Pai, de poder iniciar as nossas orações e as nossas súplicas, chamando a Ele, um Deus tão grande, de Pai. É ter a certeza de que este é um Pai que não nos rejeita, de esse é um Pai que nos conhece e que cuida de cada detalhe da nossa vida. Mas Ele não é qualquer Pai, Ele é o Pai que está nos céus. E aí eu faço esse exercício de olhar para a grandeza dos céus, aleluia, de olhar para a grandeza da criação. E eu entendo que o meu Pai habita nos mais lugares altos dessa criação. Mas ao mesmo tempo que Ele habita nos céus, Ele também habita no meu e no seu coração. Essa grandeza do Pai que está nos céus revela o extraordinário que Ele tem para cada um de nós. Muitos têm corrido as suas vidas em busca de coisas insignificantes, por prazeres momentâneos, mas nessa noite há um Pai que está nos céus, que tem coisas grandiosas e maravilhosas para a sua vida. Ele é o Pai que está nos céus. Santificado seja o teu nome. É entender que existe um lugar que pertence exclusivamente a Deus. E aqui, quando nós fazemos essa oração e pedimos para que o nome de Deus seja santificado, essa não é apenas uma declaração para que alguém faça alguma coisa, mas se trata de um pedido. Santificado seja o teu nome. Mas o nome de Deus é santo, sim, então por que pedimos isso? É um pedido para que Deus faça o que for necessário na minha vida, para que o nome dEle seja glorificado através de mim. E essa é uma oração difícil a se fazer, mas necessária. Pedir ao Senhor para que Ele mude o que é preciso ser mudado na nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado. É viver todos os dias uma vida que exalta o nome de Deus, em todos os ambientes em que nós entramos. É reconhecer que este nome não é qualquer nome. É reconhecer a grandeza deste nome a quem pedimos que seja santificado. E aí nós nos lembramos da história de Jó, um servo fiel de Deus. E os irmãos bem conhecem a história. Deus permite que Satanás toque em algumas coisas da vida de Jó. Na sua família, nos seus bens, nos seus relacionamentos, nos seus filhos, nas suas posses. E aí você começa a ler o livro de Jó, e você vai vendo todas essas coisas acontecendo, e aí todo mundo resolve falar. E falar sobre este nome. A sua mulher pede a Jó que amaldiçoe este Deus e o abandone. Os seus amigos vão até dizer que este Deus é bom, mas com a delicadeza de uma britadeira, eles vão dizer para Jó que algo está errado na vida dele, e por isso ele está passando por aquilo. Depois de ouvir todos os discursos, Jó resolve fazer o seu discurso. E aí por 6 longos capítulos, você vê Jó falando sobre este nome. Você vê Jó falando sobre quem é esse nome.
E aí você vai lendo capítulo por capítulo, até o capítulo 37. Porque no 38, se você abrir na sua Bíblia, você vai encontrar. Então, o Senhor respondeu a Jó. Se eu pudesse dar uma dica de diagramação, dá vontade de escrever essas letras em letras maiúsculas, porque agora é o Senhor quem vai falar. Então o Senhor respondeu a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Hein, Jó? Quem é que pôs as medidas na terra? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Onde é que você estava, Jó, quando as estrelas da alva, aleluia, cantavam alegremente? Aleluia, santificado seja este nome. Venha o teu reino. E aqui nós encontramos um convite. Um convite que eu e você precisamos fazer todos os dias. Venha o teu reino. Senhor, um convite à plenitude da nossa vida. Quantos aqui gostam de ir no McDonald's? Eu gosto. A Adriana Thalia já está, torcendo o nariz para mim. E eu vou falar bastante de comida hoje. Mas quando a gente vai no fast food, a gente vai geralmente porque é muito mais fácil, muito mais simples, porque é rápido, pouco nutritivo, eu sei. Mas a gente vai ao fast food, seja ele qual for, da sua preferência. E a gente vai lá e pede o lanche, a batata e o refrigerante. Lanche, batata, não foge muito disso. Um ou outro varia alguma coisa. E tem gente que gosta de fazer oração assim também. O lanche, a batata e o refrigerante. A gente chega para Deus com uma listinha básica de 3, 4 coisas. Eu preciso disso, disso e disso. Eu preciso disso, disso e disso. E é bom que o Senhor entregue o mais rápido possível. Misericórdia. Porque nós queremos entregar a Deus apenas algumas coisas que nós achamos que são necessárias. Nós queremos entregar a Deus somente aquilo que eu estou precisando. Mas pedir para que venha o reino dEle. É pedir para que Ele tome conta da completude da sua vida. É fazer um convite todos os dias. Senhor, venha ao teu reino na minha casa. Senhor, venha ao teu reino no meu trabalho. Senhor, venha ao teu reino na minha família. Senhor, venha ao teu reino no meu ministério. Senhor, venha ao teu reino sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. É estabelecer um relacionamento para conhecer a vontade de Deus. E essa é uma das coisas mais difíceis de se entender. Qual é a vontade de Deus? Nós sabemos das nossas próprias vontades e desejos. Eu e você sabemos daquilo que gostamos, daquilo que preferimos, dos nossos gostos. Mas como conhecer a vontade de Deus? E ainda, como pedir para que a vontade dEle seja feita na nossa vida?
Essa pergunta pode ser feita hoje. Senhor, qual é a tua vontade sobre a minha vida? Há muitas pessoas que estão perdidas, batendo a cabeça por aí, porque simplesmente não perguntam: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Não há problema nenhum em você fazer essa pergunta. O Senhor quer que você faça. Qual é a vontade do Senhor na minha vida? Há um hino do coral que eu gosto muito. O hino da cantata Experiência com Deus. Que diz assim, eu não vou cantar hoje. O que Ele está fazendo, bem aqui onde eu estou? E quais são os planos do seu coração? Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo e se eu vou ficar à parte. O que Ele está fazendo na sua vida? Pedir para que a vontade dEle seja feita na nossa vida é abrir mão dos nossos próprios anseios, das nossas próprias vontades e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida, através da minha vida? Faça essa pergunta hoje. O Senhor tem coisas maravilhosas, aleluia, para fazer através de você. Talvez você não entenda ainda o porquê de algumas coisas. Alguns planos de Deus eu entendo, sim, que não são revelados por completo. E por isso a nossa dificuldade às vezes de entendê-los. Mas passo a passo, Ele vai nos revelando o que Ele quer fazer em nós e através de nós. O que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, é esta disponibilidade de se colocar na presença dEle, de buscar a presença dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui. E Ele com certeza fará em sua vida. Até aqui na oração, Jesus fala sobre reconhecer o Pai como Deus, ou Deus como Pai. Ele fala em exaltarmos a sua santidade, em sujeitarmos ao seu reino e à sua vontade. Veja que agora nós vamos entrar em alguma série de pedidos que são feitos. Você não vai chegar fazendo os pedidos. Primeiro tem essa primeira parte. Primeiro tem essa primeira parte a ser cumprida. Mas o Senhor Jesus fala de um Deus que também está interessado nos nossos interesses. E Ele está interessado nos nossos interesses do presente, do passado e do futuro. O presente no pão nosso. O passado nas nossas dívidas, aquilo que fizemos. E o futuro, o livramento do mal. Veja quanta sabedoria nessas palavras. Em 3 elementos o Senhor mostra a sua preocupação com as nossas necessidades. A primeira delas: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É Deus comprometido com as nossas necessidades. E agora que você já fez todo o início da oração, a liberdade também para revelar a este Deus o que tem angustiado o seu coração, as necessidades que você possui, que todos nós possuímos. Martinho Lutero vai definir o pão nosso como tudo aquilo que é necessário para a preservação da nossa vida. O alimento, a saúde, o trabalho, a casa, a família, esposa, filhos. Mas é o pão nosso de cada dia que devemos pedir. É como o maná, que era entregue todos os dias, descido do céu para sustentar o povo no deserto. É este equilíbrio que nós precisamos pedir. E é sobre este equilíbrio que Salomão escreve no no capítulo 30, nos versículos 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não des nem a pobreza, nem a riqueza.
Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. E aqui nós aprendemos 2 conceitos bastante importantes sobre o pão nosso de cada dia. O primeiro é a dependência. É entender que você sempre vai depender do pão que Ele te dá. E essa oração, ela pode ser feita por 2 grupos pelo menos. Primeiro, por aqueles que todos os dias acordam de manhã e não têm a certeza sobre o pão sobre a mesa. Há muitos que estão nessa situação. Mas a resposta do Senhor para eles é o pedido do pão nosso de cada dia e a certeza de que Ele suprirá. É Ele quem supre as necessidades no momento em que você mais precisa. A providência do Senhor vem sobre a sua casa. Aleluia. Mas essa oração também pode ser feita por aqueles que têm muito pão sobre a mesa. E que podem até se questionar o porquê que eu tenho que pedir pelo pão de cada dia, se já tem o pão sobrando na minha casa. E aí entenda pão como todas as necessidades, como eu citei aqui. Glória a Deus pela sua vida, se não te falta nada. Mas essa oração também precisa ser feita por você. Para que você entenda que tudo que você tem, tudo que você possui, também foi providência dEle. É Ele quem dá, é Ele quem tira, é Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta. Aleluia. O segundo princípio é o princípio da confiança. Confiar em qual será o pão nosso. E aí, para a gente entender isso, nós vamos fazer um outro exercício com comida aqui agora. Imagine que cada um de vocês vai receber um prato vazio. O prato está vazio, está limpo. Eu vou pôr uma mesa aqui na frente, com algumas coisas. Legumes, verdura, um bom arroz e feijão e um bolo de chocolate. Só para deixar claro, eu não estou sendo patrocinado pela cantina da igreja, tá? Se você sentir fome durante a pregação, é mera coincidência. Passa lá depois no final, abençoa os irmãos. Seu prato está vazio. E você pode escolher uma dessas coisas que eu citei aqui. Não vem me falar que você vai escolher os legumes. Não precisa me enganar. Mas se você puder escolher um só, provavelmente você vai escolher o bolo de chocolate com aquela calda. Quentinho, saiu do forno. Mas você precisa entender que o pão nosso é composto de todos esses elementos. Tem dia que vai ter só o chuchu. Não tem gosto de nada, mas é nutritivo. Você vai precisar. Tem dia que vai ter só o arroz e feijão. Vai te dar sustância que você precisa para enfrentar algumas coisas. Mas este mesmo Deus, também às vezes, vai nos pôr na mesa algumas coisas amargas, mas que são necessárias para o nosso crescimento. E este mesmo Deus também sabe a hora que você precisa de um bolo de chocolate. Ele sabe o momento em que você precisa do bálsamo descendo para a sua vida. Aleluia. Ele sabe do momento em que você não tem mais nenhuma força. Está difícil de engolir algumas coisas.
Aleluia, mas é necessário. E o bolo de chocolate vai chegar na sua vida. Aleluia. Filipenses 4, versículo 12 e 13. Paulo entendeu isso. Sei estar abatido, e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Em tudo isso, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em todas as coisas. Aleluia, obrigado, Jesus. O pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é difícil. É reconhecer que nós possuímos um perdão que nos foi dado. E ao mesmo tempo viver o princípio deste perdão. E quando nós falamos em dívidas, que dívida é essa a nossa? Que alta dívida é essa a nossa que nós temos? Deus nos manda ir para o norte, a gente vai para o sul. A gente, em vez de buscar a vontade de Deus, começa a fazer a nossa própria vontade. O Senhor fala, perdoe os seus inimigos, o que a gente faz? A gente acusa ainda mais. A gente ofende ainda mais. Aí a gente começa a pensar, então eu vou compensar um pouco essa dívida. Eu vou dar bom dia para o meu vizinho. Eu vou fazer um elogio a alguém. Eu vou comprar uma cesta básica. Eu vou fazer uma boa ação aqui. Eu vou vir para a igreja aos domingos. Como se essa conta tivesse algum tipo de equivalência. Mas essa conta já foi paga. E ela foi paga na cruz do Calvário. Deus poderia fazer algumas coisas com essa dívida. Ele poderia esquecer, fingir que ela nunca existiu. Mas aí onde é que estaria a justiça deste Deus? Deus também poderia nos punir pelos nossos equívocos, pelos nossos pecados. Mas com certeza não sobraria nenhum de nós aqui para contar a história. A resolução dele é outra. Em 2 Coríntios 5 e 21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele envia o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É a Ele a quem pedimos para que perdoe as nossas dívidas. É reconhecer que temos dívidas diante dEle, mas é Ele quem perdoa cada uma delas. E quando você entende este processo, você consegue seguir na oração. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí existe uma relação. A graça é recebida, eu também preciso ofertar graça. E aí nós vamos para um exemplo de comida de novo. É bom porque a crente entende muito bem disso. É como se Deus nos desse uma autorização para ir ao supermercado. Mas você não vai fazer compras para você. Você vai fazer compras para o seu vizinho. E aqui você troca a palavra vizinho por qualquer pessoa com quem você tem algum problema, alguma situação que precisa ser resolvida. Você vai ao mercado e enche o carrinho de miojo. Você tem verba disponível, mas você enche o carrinho da coisa mais insignificante das prateleiras.
A questão é que a regra aqui é que o que o seu vizinho vai comer é o que você também vai comer. E tem muita gente comendo miojo por aí. Se é que você me entendeu. Tem muita gente com a cara emburrada, porque também não consegue dar um sorriso para alguém. Você quer viver um pouco de paz na sua vida? Dê paz aos outros também. Você quer experimentar a graciosidade e a bondade de Deus na sua vida? Dê isso aos outros também. É este o princípio que está sendo ensinado aqui. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E por último, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. É assegurar a proteção do amanhã. E este texto é de dar nó na cabeça de teólogo. Principalmente se você ler com esse texto juntamente com a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 13, que diz que Deus não tenta a ninguém, ou que de Deus ninguém é tentado. Então como é que eu peço para que Ele não nos induza à tentação? E aí, enquanto você quebra a cabeça, uma criança consegue entender isso mais simples. E vamos a um outro exemplo para que você entenda. O que está sendo dito aqui é como numa situação em que um pai ou uma mãe e uma criança estão brincando num parque. E o pai e a mãe deixam a criança brincar, mas ele estabelece algumas regras, principalmente a de não correr. A criança adora correr. E aí o pai faz o alerta: não corre porque você vai cair. O que a criança faz? Corre. Aí o pai faz um segundo alerta: não corre porque você vai cair. Quando o pai vira o olho, a criança vai lá e corre. Na terceira, aí não é o pai mais falando, é a criança abrindo o berreiro, o choro. O que aconteceu? E aí ela chora, mas ela não fica lá sentada chorando. Ela chora e vem. E reconhece que ela caiu porque não ouviu. E agora ela se achega ao seu pai e faz este pedido: me guarda para que eu não caia novamente. Me guarde para que eu não caia novamente. Há coisas que são difíceis de lidar e de entender. Mas este Pai te guarda das suas maiores fraquezas e te dá forças para continuar nesta caminhada. Aleluia. Naquilo que tem sido a sua maior fraqueza, peça um reforço a Deus. Nos livre do mal, me livre do mal. Salmo 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E então Jesus encerra este modelo de oração em um momento de louvor e exaltação a este Deus. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O segredo está aqui na primeira palavra. Tudo que nós oramos, tudo que nós refletimos, tudo que nós falamos até aqui, só existe por quê? Só acontece por quê? Porque é o reino, porque é o poder e porque é a glória. Não é o meu reino, é o teu reino que precisa vir. Não é o que eu posso fazer, mas o que Ele pode fazer.
Não é a minha glória, mas é a glória totalmente, exclusivamente dele para sempre. É desta glória que nós estamos falando aqui. Eu li uma vez que um antropólogo, aquele que estuda o comportamento humano, fez uma experiência com alguns alpinistas, aqueles que escalam montanhas. E ele acompanhou alguns grupos de alpinistas algumas vezes. E todas as vezes que o céu estava sem nuvens, e que por causa disso era possível ver o topo, os alpinistas concluíam o trajeto em maior velocidade, com mais ânimo, porque eles estavam vendo a glória que eles iriam alcançar. Mas todas as vezes que o céu estava encoberto, no mesmo percurso, a única coisa que eles conseguiam olhar era para os seus próprios pés, para a lama encharcada. Sabe qual é o convite que é feito aqui, no final desta oração? Olhe para a glória, olhe para o poder, olhe para o reino, e você alcançará o que o Senhor tem na sua vida. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé. Aleluia. Aleluias. Obrigado, Jesus. Aleluia. Este é o Pai Nosso. Ele está falando ao seu coração esta noite. Ele conhece as orações que você tem feito, cada uma delas. Algumas delas são com gemidos inexpressáveis, inexprimíveis. Mas o Espírito de Deus, aleluia, colhe cada uma delas e leva ao Senhor. Aleluia. Talvez você que entrou aqui essa noite já tenha feito essa oração, repetido essas palavras que nós falamos aqui, mas sem pensar no verdadeiro e real significado que elas possuem. E eu tenho um convite para a sua vida. Eu tenho um convite para você fazer, para ser feito a você, para que você passe a fazer essa oração com o significado que ela realmente tem. Mas para isso você precisa tomar uma decisão hoje, de aceitar o Pai Nosso como o único e suficiente Salvador da sua vida. E a promessa que Ele faz é uma promessa de uma vida transformada e de vida eterna. Se você deseja aceitá-lo, faça um sinal com uma das suas mãos e essa igreja vai orar por você. Há um convite para você, não perca tempo, venha. Nós queremos orar por você. Pai nosso no céu, santo é o teu nome. Aproveite e adore a Ele. Apresente a Ele todas as áreas da sua vida. Reconheça o poder que há no nome do Senhor. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Pai nosso no
derrame na presença dEle. Aleluia. Mais uma vez, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome em nossas vidas. Venha o teu reino sobre nós, sobre cada um de nós, e todos os dias seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, dá-nos hoje. Aleluia. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, como são tantas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, Senhor, mas livra a tua igreja de todo mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.